Então, a partir de agora, vai começar a gravação, pessoal. Bom, todos conseguem enxergar direitinho a tela? Todos, primeiramente, né? Todos me escutam? Sim, maravilha. Enxergam a tela direitinho? Tá dando para ver? Tá, né? Sem problema nenhum. Então, tá bom. Bom, pessoal, nós vamos iniciar, hoje é o primeiro, a primeira unidade, né, o primeiro módulo da nossa disciplina de projeto integrador. Diferente dos anos passados, onde a disciplina ela não tinha necessariamente um professor ligado diretamente, ela era voltada a um projeto. Nesse ano, né, nesse semestre especificamente, a gente vai resolveu, né? O IFRO resolveu focar ela com o professor responsável, eu fiquei responsável por coordenar as ações de projetos integrados. Então, vocês vão poder pedir assistência para os outros professores também para tirar dúvidas em relação ao que eu vou explicar aqui de como é que a gente integra as matérias, como é que a gente faz interdisciplinaridade, mas majoritariamente vocês vão sempre se reportar a mim, para assim a gente evite que também uma sobrecarga para o outro professor. Então, a gente, esse ano, resolveu fazer esse modelo novo, é um teste também, mas eu imagino que possa ele ser melhor nesse sentido, já que fica focada, né? A disciplina fica mais focada. Então, o propósito, eu vou explicar nessa aula qual é o propósito, qual é o conceito do projeto integrador, e aí iniciar com vocês também, além do que a gente vai precisar fazer como projeto integrador, a disciplina de gerenciamento de projetos, tá? Explicar para vocês o que é o gerenciamento de projetos e a gente, a partir daí, tem essa vivência nova de como é planejar e projetar e fazer o projeto de alguma coisa, qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. É uma matéria realmente para a vida, que vocês vão ver muito nas empresas, mesmo em empresas de software, mas até mesmo empresas de engenharia civil, de várias outras áreas, né? Elas começam a utilizar muito, já há uns 10 anos pelo menos, os conceitos de gerenciamento de projetos. Alguém aqui tem algum conhecimento prévio de gerenciamento de projeto? Deu uma lida, deu uma olhada em alguma coisa? Podem responder no chat, que eu estou lendo também o chat. Não, normalmente é a primeira vez, né? Tá bom, beleza. A Francirley e Eduardo. Oi, pode falar. A gente teve aula ano passado de governança, aí tinha lá sobre o White. O White não é sobre gerenciamento de projeto? O ITIL, ele tem uma parte de gerenciamento, mas o ITIL, ele, para informática, ele está mais ligado à manutenção e de informática, normalmente, né? Normalmente o ITIL está ligado aos processos de tanto manutenção, atualização, melhoria de informática. Então, ele está normalmente ligado mais à rotina de processos diários da informática. Já os processos de gerenciamento de projetos, eles têm mais a ver com quando você vai fazer algo novo. Então, por exemplo, a minha empresa, a empresa que eu trabalho não tem, vamos dizer, ainda um data center. E aí ela resolveu que ela vai instalar um data center. Então, o que é que ela faz? Além de contratar os engenheiros de hardware, engenheiro de software, eu vou contratar também um gerente de projetos, que é a pessoa que vai ficar responsável por coordenar o projeto e tudo que está acontecendo. Então, essa disciplina, ela serve bastante para isso, para a gente ter uma noção, básica essa noção, mas é uma noção já que vocês vão entender como as coisas começam a se amarrar nesse conjunto de conhecimentos que se chama gerenciamento de projetos, tá? É lógico que a gente não vai com um grau de profundidade de uma pós-graduação de gerenciamento de projetos, onde você estudaria 360 horas disso, a gente só vai ter 20 horas no curso, mas é uma visão suficiente para vocês entenderem
como se aplica essa matéria, né? Como se aplica esse conjunto de conhecimentos e como você chega a obter o seu produto no final ou a construção do seu serviço que você vai fornecer para uma determinada organização, para uma empresa ou mesmo para um órgão público. Tá ok? É uma disciplina particularmente eu gosto bastante, porque eu sou, inclusive, especializado, além de ser mestre em administração, eu sou especialista em gerenciamento de projetos também. Eu fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas somente de gerenciamento de projetos. Então, é uma matéria que eu fico muito confortável para ensinar ela justamente por isso. É muito bacana, vocês vão gostar bastante disso. Então, a primeira coisa, né, que eu quero mostrar para vocês é a ementa, o que é a disciplina, tá? Então, na etapa de formação profissional, boa tarde, na etapa de formação profissional de vocês, é muito importante, aqui na ementa a gente vê isso, as habilidades e competências que vocês adquiriram em todas as outras disciplinas, seja de linguagens de programação, orientação ao objeto, lógica de programação, mas também a parte de redes, de infraestrutura, de instalação de computadores, né, de manutenção de hardware, de virtualização. Então, todas essas são matérias que, durante o curso, vocês as estudam separadamente. Por quê? Porque para poder dar um olhar especializado, né, ali, mesmo que sejam somente aquelas 60, 40 horas do ano, mas que, às vezes, 80, mas é um olhar focado, né, somente na matéria. No entanto, quando vocês, na hora que vocês começam a ter essas noções, às vezes, por focar demais na matéria, vocês não têm a ideia, até chegar no mercado de trabalho, às vezes, de que, na verdade, o mercado de trabalho ele enxerga mais essas matérias integradas, ou seja, é uma matéria que você usa o conhecimento um pouquinho de uma, conhecimento um pouquinho de outra, e aí faz uma atividade, ou faz um projeto, ou você atende um chamado. Normalmente você vai precisar do conhecimento de mais de uma atividade dessa. Isso é normal porque, assim, no sistema de aprendizado e ensino que foi desenvolvido pela humanidade desde muito tempo atrás, chegou um ponto, a partir do século XIX, né, dos 2 séculos atrás, em que notou-se que você precisava demais separar a matéria, separar elas, especializar, para que você pudesse ensinar mais especificamente cada coisa. E não como os estudos dos gregos, os estudos medievais, onde você tinha um ensino mais contínuo, né? Era uma coisa maior, mais abrangente. A partir dali, da industrialização, né, do século XIX, você nota que começa a se especializar mais. Então, a partir disso, dessa especialização, começa também a fragmentar em disciplinas. E porque você fragmenta em disciplinas, gera na cabeça da pessoa que futuramente vai ser um profissional uma separação, de que as coisas estão separadas. Mas, na verdade, nosso mundo não é separado, ele é unido, ele é junto, tá? Então, nessa etapa de formação, vocês precisam das habilidades e competências adquiridas, essa interdisciplinaridade, ou seja, o que é que uma disciplina fala com a outra, o que é que você aprende que uma em conjunto com a outra é onde você resolve um problema, seja no computador, no servidor, seja numa rede, e também a elaboração e o desenvolvimento de avaliação junto a projetos de extensão, extensionistas. E aí o foco da disciplina, que daqui a pouco, mais alguns 3 slides para frente eu vou explicar, é que a gente vai gerar um produto, tá certo? Nessa disciplina. Esse produto vai ser uma apresentação. Vou dar uma pausa aqui e vou falar isso daqui mais na frente, tá? Primeiro eu vou terminar o elementar da disciplina. Então, o objetivo geral da disciplina é demonstrar ao meio acadêmico, primeiramente, né, ao próprio IFO, aos professores e também à direção de ensino, a todos os que estão no processo do IFO, e à sociedade também, todos os que estão externos ao IFO, né, todo mundo, a inter-relação das habilidades e competências que vocês aprenderem em todas as disciplinas. Então, vocês aprenderam programação, um pouquinho de programação, um pouquinho de redes, né, um pouquinho de virtualização, um pouquinho de segurança, e agora vocês vão ligar todas essas coisas, essa é a nossa oportunidade, a grande oportunidade que a nossa disciplina tem, de ligar todas essas competências, essas informações
né, adquiridas, para a sua utilização e a importância dela de aplicar no mundo real, a aplicabilidade no contexto da sua área de formação, tá? Então, esse é o mote maior, como diz a história, é o propósito maior dessa disciplina. Como objetivos específicos, então, integrar os conhecimentos adquiridos na etapa de formação para a solução de problemas e realizar essas atividades interdisciplinares. No terceiro item aqui, é que a gente vai ver como uma das formas, né, de a gente fazer isso é oferecer à comunidade ações de extensão, como palestras, seminários e cursos. Dada a pandemia e a nossa impossibilidade de fazer tantas visitas como foi feito nos anos passados, então, esse ano, especificamente, a gente vai focar aqui em palestras, seminário e curso, tá? O que vocês vão fazer. Mais à frente ainda eu falo mais um pouquinho sobre isso. Então, como objetivo específico da nossa disciplina, que é o mais à frente chegou agora, que eu tinha falado, qual é o objetivo da nossa disciplina? O que é que nós vamos ter que sair como produto para a sociedade? E para o IFE também, para ser avaliado. Vocês vão ter que desenvolver um projeto de integrador, né, de uma apresentação de 30 minutos, certo? Para o YouTube. O que é que vai ser essa apresentação? Ela vai ser sobre um tema que envolva pelo menos, né, de 2 ou mais disciplinas do curso de MSI. Professor, mas qual é a disciplina que eu vou pegar? O que eu aconselho é vocês pegarem alguma coisa que vocês gostem. Como, por exemplo, eu gosto muito de banco de dados. Então, banco de dados com linguagem de programação como diz, é o feijão com arroz, né? É Romeu e Julieta, é o casal. Então, normalmente, se você vai pegar detalhes de lógica de programação e de banco de dados, você vai poder fazer uma integração. Essa é uma forma. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um tutorial, né, um curso lá para o YouTube, onde você vai mostrar como você desenhou um banco de dados de coisas pequenininhas, que seja suficiente para você apresentar em 30 minutos. Não vai fazer um sistema inteiro para controlar o estoque, não. Você vai fazer um sistema pequenininho, como, por exemplo, um sistema onde você tem ali um cadastro. 30 minutos, tá, Leandro? Parece muito, mas não é não. Tá? Não é não. Pior que não é não. Quando, vocês vão ver, porque, vamos dizer assim, se você separar sim, vai ser em dupla, tá? Em dupla. Então, vamos ver, quando você separar as duas disciplinas, que você vai ter que explicar uma parte de uma parte de outra, e no final mostrar o produto, aí você vai entender que é verdade, que você precisa, tá? Disso. 30 minutos, inegociável, tá? Porque é um produto de um curso que você precisa dar para a sociedade. Então, 30 minutos mesmo, não tem choro nem vela. É verdade. Bom, então, também vocês vão elaborar, durante o que a gente vai estudar de gerenciamento de projetos, vocês vão elaborar uma documentação simplificada, lógico. A documentação de gerenciamento de projeto, ela pode ser muito grande, tá? Mas aí você pode... Eduardo fez uma pergunta muito interessante. Antes de eu terminar esse slide, deixa eu só explicar isso. Vocês poderão utilizar justamente o TCC como uma base, né? Assim, vamos dizer, isso aqui seria uma prévia para o material do TCC de vocês, porque aí vocês não fazem conhecimento que a gente chama redundante, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer o TCC, você pega o seu tema do TCC, faz esse estudo preliminar do projeto que a gente vai fazer, e aí sim você monta as apresentações para fazer o mini cursinho lá. Então, esse conhecimento que você adquirir durante esse um mês que a gente vai ter a matéria, você já é alguma coisa que você fez junto com o seu TCC. Você não perde tempo. O Luiz Andrew, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só se está pendente aqui a notificação, tá? Só um pouquinho. O engraçado faz o seguinte, pede para o Luiz Andrew para ele pedir de novo para entrar. Viu, Júnior? Fala para ele de novo fazer o pedido, porque eu acho que ele sair de novo e fazer o pedido de novo, que aí eu aprovo aqui. Mas é engraçado, para mim não apareceu não o pedido, hein? E não tem limite não, pode entrar até 50, 60 pessoas sem problema.
Bom, enquanto ele volta, enquanto ele faz o pedido, eu já vou voltando para lá, para a telinha. Então, ó, é o vídeo de 30 minutos. Essa documentação, a gente pode ser muito extensa, mas a gente vai fazer ela bem simplificada mesmo, tá? Vai ser o básico do básico mesmo, essencial, só para ele servir como se fossem os nossos trabalhos, tá? E aí ele vai ser avaliativo e vai ajudar vocês a, no futuro, entender essa documentação todinha. Esse projeto é em dupla, ou seja, vocês não vão fazer sozinhos, tá? 30 minutos de vídeo. E no final, vocês vão elaborar um pequeno relatório da experiência todinha, como foi, que é o relatório de lições aprendidas, que eu vou mostrar na próxima aula como é um relatório de lições aprendidas, tá? Essa é a oportunidade, Vitória, vai ser youtuber agora, então. Então, o conteúdo, ó, ele ficou nessa disposição, eu separei ele nessa disposição, da unidade 01, né, introdução à interdisciplinaridade, que eu vou falar daqui a um pouquinho, já comentei alguma coisa, e falar do gerenciamento de projetos, elaboração da declaração de escopo, que é a atividade de hoje para entregar na próxima aula, tá? É isso que eu vou passar para vocês. Gerenciamento de custos e gerenciamento de risco. Na segunda unidade, que vai ser na semana que vem, ó, gerenciamento de projetos, vendo o quê? Gerenciamento de tempo, gerenciamento de qualidade e gerenciamento de comunicação. Na terceira unidade, é o gerenciamento de integração, gerenciamento de recursos humanos e gerenciamento das partes interessadas, que também é conhecido em inglês, talvez vocês já tenham visto isso com o professor, com o professor de empreendedorismo também. Stakeholders, essa palavra aqui, né? Na unidade 4, a unidade 4 é a própria apresentação de vocês. Ou seja, vão ser as horas daquele dia, né, daquelas 5 horas, que vocês vão ter para fazer o vídeo de vocês, divulgar lá no curso, no YouTube, aliás, desculpa, me mandarem um link para eu fazer a avaliação e dar a nota final de vocês, que eu vou mostrar como é que fica. Vai ficar assim, ó. A declaração de escopo, que é o que eu vou fazer para entregar na próxima aula, ela já vai valer 30 pontos. Que ela é o mais tranquilo, é o mais simples, tá? E aí, o vídeo, ele vai valer 50, e aí a própria participação da gente, interação nas aulas, do que vocês comentarem no chat, eu vou dar mais 20 pontos para vocês. Participou direitinho? Aí eu faço. Rapaz, tem alguma coisa errada com o Luiz André. Faz o seguinte. Não, viu, Ian? Não pode não. Sabe por quê? A nossa experiência é que com um grupo de 4 pessoas não vai bem não, tá? É melhor um vídeo de 30 minutos para 2 pessoas. Isso também é inegociável, tá? Vai ser assim mesmo. Deixa eu só... faz o seguinte aí. Me manda o e-mail. Agora a Fabi entrou. Engraçado que todo mundo está pedindo autorização, só o Luiz André que não conseguiu, hein? Será que ele está logado no Google, lá na conta do Google? Não, pede para o Luiz André, por favor, mandar o e-mail, porque aí eu vou cadastrar aqui como autorização. Um e-mail do Google que ele tem, um e-mail do Gmail. Aí eu adiciono aqui. Mas qualquer coisa também está gravada a aula, né? Bom, e aí então... Carlinhos Edu entrou. Viu? Ouviram lá sobre o Luiz André? Não, viu? Não pode ser de um, não. Só tem que ser dupla. Tá. Deixa de onda aí vocês. Bom, vamos lá. Então, o que é um projeto integrador? Um projeto integrador, eu já expliquei para vocês como será o nosso, que será, né, a apresentação dessa integração. Especificamente, o que é que eu quero que vocês botem no vídeo? Aquilo que vocês estão desenvolvendo, vamos dizer lá. O sistema. É preciso desenvolver o sistema? Não. Não precisa desenvolver o sistema. O que vocês precisam fazer é uma apresentação explicando quais são os passos para desenvolver o sistema. Eu tenho que criar um banco de dados, aí você vai mostrar lá que você vai fazer um diagrama
de entidade de relacionamento, vai fazer na parte de lógica, né? Pode fazer um diagrama de classe. Aí vocês vão mostrar o que é que vocês precisariam e qual seria a estrutura, qual é a linguagem que vocês iriam usar, e aí as fases, né? O passo a passo que vocês precisariam para conseguir fazer isso, tá? Então, nesse sentido, assim, é para isso tudo aí dar certo, né? É para ficar, como diz a história, é para ficar lá o documento de que vocês fizeram alguma coisa, mas que não necessariamente que aquilo ali, vocês precisam gerar o conhecimento, mas vocês não precisam gerar o produto, vamos dizer, software, tá? Alguém entendeu ou não entendeu isso que eu quis explicar ou não? Beleza, Jean, vou explicar de novo. É assim, pense no seguinte, você vai fazer o seu objetivo, o seu produto, é fazer uma apresentação, ou seja, uma apresentação de 30 minutos sobre, digamos que seja, como fazer um software lá que vai cadastrar informações de um usuário, tá ok? Então, você vai lidar com a interdisciplinaridade, com a disciplina. Pode ser programação para web lá, ou lógica de programação orientada a objetos e banco de dados. Tá ok? Então, você está usando aí 4 disciplinas. Isso é importante que vocês falem no vídeo. Ó, aqui a gente está utilizando a interdisciplinaridade das disciplinas tais. Tal e tal, blá, blá. Aí você vai dizer e mostrar um diagrama de como você faria aquilo ali. No caso de banco de dados, eu já confirmei com o Wesley. Pode sim, tá? Pode valer sim. Para os dois, tá? Aí, por quê? Para você não ter conteúdo redundante, né? Vocês tendo esforço demais nas duas disciplinas. Então, por exemplo, o banco de dados que vocês criarem lá pode ser aí. Mas eu estou dando esse exemplo de banco de dados, mas pode ser o exemplo também, assim, da disciplina de redes do professor Ricardo também. Então, não é um problema especificamente de software, tá? Você escolhe uma disciplina e qual é a outra que dá liga com ela, que dá ligação, e aí você vai explicar o que foi feito, assim, em teoria. Você não precisa chegar a fazer, na parte de rede, eu vou criar uma rede, não. Você precisa fazer um tutorial, não precisa ser também prático, ou seja, você vai lá mostrar qual é necessariamente os comandos que você faria. Pode ser teórico, o conhecimento. Para você precisa planejar o cabeamento estruturado da sala, e você vai precisar disso, daquilo outro. Isso como explicando, como um professor explica. Mas sem precisar, na hora da lei, você fazer aquilo ali num laboratório. Você não vai precisar fazer o negócio, você vai precisar gerar o curso, o mini curso. Tá ok? Luiz Andrew entrou, graças a Deus. Deu certo. Eu não entendi essa pergunta. Tem limite de a sala? Como assim? Pelo menos 2 disciplinas, tá? Pode ser 2, 3. Não, a sala do MIT não tem limite, não. Pode ser 50, 60. Porque tem alguém que não está conseguindo entrar, que está avisando para vocês? De limite? Olha, mas você entrou, né, Kelian? Não era para ter acontecido isso, não, tá? Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Qualquer coisa também tem a gravação, tá? Vamos lá. Então, o que então, o que é que a gente tem que entender desse projeto? O projeto tem que ter, aqui, tá vendo nessa imagenzinha aqui como exemplo? Vocês enxergam o mouse? Michele, é para o último dia da data da aula lá, já no mês de setembro lá, né? Então, salvo engano, é no dia... Professor? Oi. Pode falar? No caso, assim, se eu escolher a matéria de manutenção, eu tenho que escolher essa matéria e mais uma para Sim, no mínimo. Apresentar junto? No mínimo 2. Por exemplo, você falou em manutenção. Então, vamos colocar uma matéria de
manutenção de periférico junto com virtualização. Digamos que você escolhesse assim. Como é que eu posso usar isso? Em virtualização eu posso criar uma máquina virtual, mostrar como é que cria uma máquina virtual e depois carregar aquilo para aquela máquina virtual para uma máquina, né? Fazer a instalação. É uma imagem, fazer uma imagem, né? Criar uma imagem do computador, como é que cria uma imagem. Então, esse pode ser o tutorial que você cria aí, de até 30 minutos, explicando lá pro pessoal. 30 minutos tem que durar esse tutorial, tá? E aí você vai dividir tudo aquilo, o conteúdo que você vai querer explicar, para você, no final, mostrar como é que você criaria essa sala, sem precisar necessariamente criar de verdade. Se você quiser criar e você faz, beleza, melhor. Eu não estou aqui obrigando vocês a criar coisas que levam muito tempo, como um software, por exemplo. Um software pode demorar 6 meses para fazer, mas não é isso. Vocês vão mostrar somente como vocês fariam, tá bom? O que é importante é fazer o vídeo, que é ensinando como vocês fariam, tá? Então, é isso que é o mais importante. Não fiquem com medo, não fiquem assoberbados. Vocês vão notar que o importante é ligar a matéria uma com a outra e conseguir fazer um roteiro. Fazendo um roteiro do que explicar, vocês vão pegar imagens na internet mesmo e vão ligando o conhecimento do que vocês já aprenderam. Como é que cria uma imagem? Por que eu estou criando uma imagem de virtualização? Por que eu estou criando um banco de dados? Por que eu estou utilizando uma linguagem de programação? Então, vocês vão ter que ligar os conceitos na cabeça de vocês. Não, 30 minutos, tá, beleza? Viu, Lucas? 30 minutos, inegociável isso aí. Então, essa é a parte da integração, tá? No projeto integrado. Professor, oi. Os 30 minutos é no total, né? As duas pessoas, no caso, exatamente. A gente tem que dividir, tem que dar 30 exatamente, minutos. as duas pessoas. Tá? Lembre-se que o que vocês precisam fazer é um mini curso. Então, eu imagino que uma pessoa que não sabe nada daquele tema, você vai ter que explicar do zero o que é aquele que você quer fazer. No final você vai fazer de verdade? Não, você vai fazer o curso, fazer o vídeo. É isso que você precisa fazer. Qual foi a pergunta da Kécia? Não precisa aparecer não, Kécia, necessariamente. Se vocês quiserem, fica a critério, tá? Pode ser só o slide do PowerPoint, né? E aí vocês ficam somente fazendo a explicação. Não tem problema não aparecer. O que é importante, que aí a gente teve alguns probleminhas pequenos, mas que dá uma confusão para o professor danado. É quando vocês não botam o nome do aluno, quem é o aluno, ou então só falam, não só falem. Mostrem na tela, no slide, né? Bota o nome da pessoa, quem é, qual é, se é vespertino, se é matutino, tudo isso. Se você fizer isso, já é muito bom para mim. Porque realmente, quando vocês somente mandam o vídeo, não falou de quem foi, o que é, eu olho ali. O que, Carlos? É inegociável pelo seguinte. O projeto está dado o que a gente chama aí de escopo, de premissa, né? Do escopo. A premissa é um vídeo de 30 minutos de dupla. Isso eu não negocio mais. Agora, e também tem que ser interdisciplinar, no mínimo 2 disciplinas. O resto, como vocês vão fazer o vídeo, o que vocês vão escolher, quais são as disciplinas, isso é tudo com vocês. Vocês escolhem o que quiser. Não é 30 minutos, não é muito tempo, não. Eu faço uma aula de 1 hora tranquilo, posso fazer de 2 para vocês, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode fazer o vídeo de 30 minutos, tranquilo, tá? Diferente, né, professor? A gente é aluno, o seu já é acostumado. Não, mas não, é isso que eu estou querendo dizer a vocês. Olha, vocês vão fazer trabalhos durante a carreira de vocês, dos quais esses trabalhos eles vão durar horas, na verdade. Vocês vão ter que fazer apresentações dentro das empresas de vocês de uma manhã inteira, na verdade. Não é de 30 minutos. Então, a gente já fez até 5, 10 minutos no passado. É só um pulo para fazer 30 minutos. Não é algo que vocês, dessa vez, o que é preciso? Vocês vão ter o apoio dos outros professores para explicar conteúdo, alguma dúvida que vocês tenham também. Então, vocês têm que gerar um pequeno conteúdo aí. Eu te digo, 30 minutos é pouco. Se você pegar vídeos e vídeos que tem no YouTube explicando, fazendo um mini curso, tem curso de 6 horas no YouTube.
Então, assim, 30 minutos é um tempo excelente. Nem é muito, nem é 1 hora, nem é 10 minutos. Seria muito pouco para vocês falarem sobre a interdisciplinaridade do que vocês querem mostrar. Então, realmente está tranquilo, tá bom? Vamos lá. Próximo passo. Então, junto com esse tema, o que é transdisciplinaridade através de multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Multidisciplinaridade na verdade, o que a gente... Oi, pode falar? A pergunta do Leandro aí, tem como você fazer um exemplo de como tem que ser feito o vídeo? Uma forma para a gente poder ter uma noção de como é para ser feito? Tem sim. Eu prometo o seguinte, então, na próxima aula, eu vou colocar 30 minutos de um vídeo de exemplo. E aí, se vocês seguirem o passo a passo, tranquilo. Vocês vão ver que não é difícil. É porque agora, falando de forma abstrata, parece que o negócio, minha nossa senhora, não se preocupem não, é tranquilo. É aquela história sempre. Nós, como professores, queremos que passar o conhecimento que dê tudo certo, que vocês aprendam direitinho. Não fiquem com medo, não. Ninguém aqui está para, eu vou pegar o aluno porque não conseguiu fazer, não. Não se preocupem de errar também na apresentação. Isso não é um negócio terrível, não. O que a gente quer vocês não podem se negar a fazer porque estão com medo. Não, vamos tentar. Se errar, paciência. Vai ter a nota do mesmo jeito, não tem problema. Agora, até o conceito de errar aqui é muito relativo. Eu acho que vocês não vão errar em momento nenhum. Porque aquilo que vocês fizerem é a produção de conhecimento. Oi. Pode falar. Exatamente, o importante é o esforço, né? Pode falar. No caso, só da gente fazer os pontos? Sim. Agora, ao dizer isso, eu não quero que faça malabanhado de qualquer jeito. Eu quero que vocês se esforcem, que façam bonitinho, direitinho. Beleza? É importante fazer com qualidade. E a gente vai ver nessa disciplina exatamente qualidade. Tá bom? Então, olha só, multidisciplinaridade, uma coisa multidisciplinar, é aquilo, na verdade, que a gente já tem no próprio curso. O próprio curso de manutenção e suporte, né, de tecnologia, ele é um curso multidisciplinar, ele tem várias matérias, várias disciplinas para que formem em vocês os vários conhecimentos que vocês vão precisar para serem técnicos de manutenção e suporte de informática. Entretanto, quando uma disciplina começa a conversar com a outra, tá? Aí a gente começa já a notar a pluridisciplinaridade, ou seja, é um sistema que ele está no mesmo nível, mas que uma matéria já começa a cooperar com as outras. Por exemplo, matemática com física, elas são disciplinas pluri e interdisciplinar, porque na física você faz cálculo, né? E cálculo é de matemática, então você tem que aprender matemática para poder fazer o cálculo da física, assim como alguns cálculos de química também. Então isso é bem importante, já ser pelo menos pluridisciplinar. Mas a interdisciplinaridade, a diferença é que também existem níveis e objetivo, né? Então, na matemática, você estuda matemática em termos de pluridisciplinaridade, especificamente para estudar física, não. Você estuda matemática para você aprender os conceitos de cálculo, de álgebra e tudo, e que você vai aproveitar e usar para outras coisas. Então, essa é a diferença. Entretanto, a interdisciplinaridade, você tem um objetivo comum, que é o nosso caso aí de fazer o vídeo, tá? De usar o conjunto da disciplina para fazer o vídeo. Então, por exemplo, o que é interdisciplinaridade na hora de construir um prédio? Eu estudei cálculo, eu estudei lá a construção de um prédio nas partes de engenharia civil, estudei concreto, resistência dos materiais, um monte de coisa. E aí, com todas essas matérias juntas, o meu objetivo agora é construir o prédio. Lógico que não vai ser você sozinho que vai fazer um prédio, vai ter uma equipe todinha que vai fazer.
mas vocês estão no objetivo comum de construir o prédio utilizando todas as disciplinas, uma conversando com a outra. Isso é interdisciplinaridade, tá? Quando... Professor. Oi, pode falar? Vai até 4 horas, isso aqui? Não. Daqui a pouco, eu tenho lá um vídeo para vocês assistirem, 2 vídeos para vocês assistirem, que aí durante o tempo, né, o restinho do tempo lá, depois das 3 horas, aí vocês vão ter essas 3 horas para assistir até as 5 lá, né, para assistir o outro vídeo lá, os outros 2 vídeos, e aí começarem a pensar no que vocês vão precisar fazer lá, que é a declaração de escopo. Tá, é que o Paulo Guilherme falou aqui até 4 horas. Não, assim, eu vou deixar 1 hora tranquilo, porque tem mais 2 vídeos para vocês assistirem. E aí não precisa ser assistir exatamente quando terminar aqui, né? Você tem essas horas para fazer a hora de vocês, quando vocês quiserem. Importante, vocês precisam assistir antes da próxima aula na semana que vem. Só isso. Tá bom? Tá bom. E aí a transdisciplinaridade, além de você ter um objetivo comum, você tem, na verdade, vários objetivos comuns e várias disciplinas se integrando, tendo interdisciplinaridades, para construir os vários e diversos objetivos que é preciso para atingir alguma coisa. Um exemplo de transdisciplinaridade que ocorre é, por exemplo, dentro de uma empresa. Você tem uma empresa, por exemplo, que ela tem o setor de contabilidade, ela tem o setor financeiro, ela tem o setor de administração, pode ter o setor de engenharia civil, o setor de informática, e todo mundo está imbuído num propósito que é criar produtos e serviços que beneficiem a população, e para beneficiar a população, você, como empresa, recebe um lucro a partir desse serviço ou desse produto que você presta, ou que você vende. Então, o objetivo é esse, né, é conseguir melhorar a sociedade nesse sentido, oferecendo produtos e serviços, e para isso você lucra. Ou, em função disso, você lucra. Então, vocês têm dúvidas disso, do que é interdisciplinaridade, pelo menos, desses conceitos explicados até agora? Diga aí, Leandro, qual é a principal dúvida? Hein, Leandro, qual é especificamente o que, mais ou menos, que você não entendeu? Leandro? Tá ouvindo, Leandro? Se pronuncia aí, Leandro Costa. Abra o microfone. Cadê o Leandro? Fala aí, cara. Não diz só assim que tá com dúvida sem dizer qual é a dúvida, não, cara. Bom, vou em frente então, tá? Bom, e a partir daí, a gente vai começar então os conceitos específicos de gerenciamento de projetos, tá? Depois de te explicar o mote do que a gente quer em relação à interdisciplinaridade. Bom, quando a gente pensa em projetos, vocês conseguem enxergar a imagem mais ou menos bem aí do que eu coloquei? Beleza. Então, vocês acham então que quando é que o ser humano ele começou a planejar fazer alguma coisa? Vocês acham que lá no tempo das cavernas, lá, quando ele ainda corria todos os dias, lutava para sobreviver, ele planejava alguma coisa na Idade da Pedra, na Idade da Caverna? Ele já tinha algum planejamento? Ou não? Andressa, responde para a gente. Pode abrir o microfone assim. Por que você acha que mais ou menos? Porque eu acho que o jeito deles planejar certo. É diferente do nosso. Então ele não tinha uma base realmente. É interessante. Isso é muito importante que você falou. Olha só. Vamos dizer assim, a forma, né? A forma, o jeito de fazer não era exatamente assim. Mas
ele planejava, tá? Apesar de estar naquela época da pedra lascada, como diz a história, das cavernas, a partir do momento que ele começa a cada vez mais se tornar curioso, né, descobre o fogo ali, começa a entender o fogo, acender o fogo, ele começa a entender que ele precisa cozinhar a carne, porque ficava melhor de digerir, melhor de morder a carne, assim como também o esquentar para passar a noite nos lugares mais frios. Então, são coisas que, se não fossem isso, a gente não teria conseguido chegar a 7 bilhões de pessoas na Terra. A gente estaria como todos os outros animais, né, que se espalham um pouquinho, mas que fica ali, né, vivendo todos os seus problemas no dia a dia, com todas as agruras, todas as dificuldades. É importante entender uma coisa, é o tempo que a gente levou para isso, tá? Para vocês terem uma ideia, os primeiros hominídeos, vocês já viram isso aí na disciplina de história, e eu estou tentando fazer a disciplina interdisciplinar também, tá? O próprio explicação interdisciplinar. Mas a gente apareceu na Terra como hominídeo, separado das linhagens que deram origem aos macacos também, por volta de 7 milhões de anos atrás. Porém, a gente apareceu como espécie de Homo sapiens, né? Homo sapiens ou sapiens sapiens, mesmo 350 mil anos atrás, aproximadamente. E 200 mil anos, é certeza, 200 mil anos para cá, que a gente é do mesmo jeito. O mesmo cérebro, o mesmo volume. A diferença é só a quantidade de conhecimento que a gente desenvolveu de lá para cá. E a gente passou, para vocês terem uma ideia, desses 200 mil anos, praticamente 190, 188 mil anos fazendo pouquinhas coisas. O conhecimento um a um, que demorava 1.000, 2.000 anos para mudar alguma coisa. Ou seja, era um processo muito lento. De 12 mil anos para cá, é que a gente formou... Oi. Pessoal, o Leandro está querendo entrar, ele falou que quer. Mas eu dei a autorização para alguém. Pede para ele pedir de novo, que aí eu aperto aqui. Porque teve um momento que a gente estava quase com 50 pessoas, tá? E aí eu notei que alguns caíram mesmo. Pede para ele pedir de novo, que vai aparecer para mim aqui. Aí eu autorizo. E aí, o que é que aconteceu? Bom, a partir daí, de 12 mil anos para cá, é que aí a forma de planejar realmente da gente começa a ser mais interessante. A gente começa a descobrir que as estrelas contam uma história. Por exemplo, que essa história, além de muitas outras coisas que a gente começou a atribuir a elas, é a passagem das estações. E aí, com isso, a gente conseguiu sair de ser apenas caçador e coletor para ser fazendeiro, tá? E isso requeriu da gente planejamento. Então, olha só, será que a gente, então, começou a planejar? Veja uma coisa, que toda vez que a gente faz alguma coisa mais desenvolvida, como, por exemplo, tá vendo aqui os diversos tipos de arco e flecha, de formas de lascar a pedra, para transformar ela numa faca, ou num tipo de flecha de pedra, depois flecha de metal. Tudo isso, até mesmo desenhar, talvez para explicar uma caçada, a gente não sabe se isso era para explicar uma caçada, mas é um desenho rupestre, né, de mais de 7 mil anos atrás, onde é o desenho de uma caçada, a gente entende que havia algum planejamento já. Que as pessoas, para poder fazer esses instrumentos, antes de fazer, ela pensava sobre o que ela ia fazer, sobre o que ela ia precisar. Então, ela ia precisar de um osso, de uma pedra, ia precisar de um metal, ia precisar de tirar os tendões lá da carne dos animais, para poder, então, construir essas ferramentas. E isso tudo requer planejamento, tá? A partir daí, quando a gente se torna, então, sai de ser apenas coletores e caçadores e passa a ser fazendeiros, vamos dizer, começam a surgir as primeiras fazendas, né, onde se cria gado, porcos, começa a domesticar os animais. A partir daí, o nível de planejamento é muito maior. Por exemplo, planejamento para construir uma casa dessas aqui que eu estou falando. Essas casas aqui, para vocês terem ideia, são casas de 12, 13 mil anos atrás. Tá? Ou de 8 mil anos, talvez. Se você for fazer uma casa dessa, você nota
que você vai precisar planejar muito. Você vai precisar, pelo menos, saber onde conseguir a madeira, os processos para cortar a madeira, o processo para ressecar a madeira, antes de colocar ela nos telhados, nas paredes. E isso vai levar um tempo e, de certa forma, um projeto. Agora, durante muito tempo, esse projeto ele não tinha escrita. Ele se fazia de boca a boca, um olhando para o outro, explicando como é que fazia, ensinando, e aí o outro aprendia, né, normalmente utilizando fala, conhecimento oral, mas eles faziam porque eles sabiam que eles tinham que terminar aquilo, que era o local onde eles iam morar, para proteger ele do tempo, para ele ter uma vida melhor. A partir daí, então, estou dando essa passagem aí na história só para vocês entenderem o projeto. A gente sai de construir casas, né, de madeira normalmente, ou de materiais mais simples, até construir, por exemplo, isso aqui é uma cidade da Suméria antiga, né? Quando em torno de 7, 8 mil anos atrás, a gente começou a construir cidades fortificadas. Por quê? Principalmente por causa de invasão dos outros, mas também para construção para pessoas que passaram a ser os líderes, os reis, de impérios e de tudo, que aí eles pegavam a população e, em troca de proteção, em troca de, às vezes mesmo também com escravizando e tudo, eles queriam construir para eles moradias mais seguras, melhores, que protegessem ainda mais e desse um nível de conforto maior. Tá? Então, é certo. Com certeza, na Idade do Bronze, quando o material era usado para construir, que a gente tem certeza que a gente fazia projetos. Porque para você construir num nível desse aqui, o projeto ele tem que ter uma sincronia da quantidade de pessoas trabalhando, quais são os materiais que estão sendo utilizados, a própria quantidade de horas por dia que você trabalha. Então, tudo isso tem que ser muito bem medido e pesado. A partir daí, então, a gente passa de construir zigurates, né, lá na Suméria, surgem várias civilizações, entre elas a civilização egípcia, e a gente passa de casas da Idade do Bronze, da Pedra, como essa aqui, para aqui tudo bem que é uma pirâmide, que é um túmulo, mas a gente passa a coisas construídas com alvenaria muito melhor do que essas de pedra. Então, os primeiros grandes projetos que a gente pode dizer são esses da época do bronze, do cobre, tá? Que eles realmente tiveram um nível de planejamento, de medição, de matemática envolvida, através da medição de distâncias, muito perfeito. Para vocês terem ideia, o alinhamento das pirâmides ele tem um erro menor do que 1%. E aí você, qualquer pessoa hoje, sem um conhecimento específico, mesmo sabendo que existe uma pirâmide, que eu sei como construir, se a gente for fazer sem utilizar cálculos matemáticos, a gente nunca vai conseguir fazer um negócio retinho, bonitinho. Vai sair todo torto. Então, eles precisavam e eles tinham um nível de conhecimento bom para isso, em termos de projeto. Alguém até aqui tem alguma dúvida e quer fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo até agora? Então, a partir daí, então, a gente sai desse momento da pré-história e entra na história. Vocês viram isso com os professores de história, né, até mesmo de filosofia, eu creio, que a divisão de pré-história para história ela é um pouquinho, hoje em dia, mais fluida, mas basicamente é quando a gente não tinha algo escrito antigamente, era somente tradição oral, mas já fazia construções, já planejava, fazia tudo, que a gente sai para uma civilização, uma sociedade que tem uma escrita. Tá? Então, a escrita ela passa a ser o que define a gente como história, porque é uma história que, através do registro escrito, ela já pode ser não apenas interpretada, mas contada mesmo. Eu vi o que a pessoa escreveu aquilo e entendo o que ela escreveu mesmo. Então, ela explicitou o conhecimento, né? Não foi apenas uma coisa que eu chego lá e tento entender, não. Ali está escrito mesmo que ela disse, olha, eu estou devendo 2 carneiros para fulano de tal. Pronto. Tem muitas pedras lá na Mesopotâmia, na Suméria, que estão escritos contratos, na verdade. Eu, fulano de tal, devo 2 carneiros para ciclano e tenho que pagar em 2 primaveras. Pronto. Muitas pedras estão escritas esse tipo de coisa.
E isso também denota também uma forma não apenas de planejamento aí já, mas de você ter uma noção completa de futuro, não é? Então a gente sai de civilizações que eram o começo, né, que não eram civilização, na verdade, mas que eram de comunidades simples, que tinham casas de barro batido, para começar a construir, como os gregos e como os romanos, onde a gente começou a construir prédios que são dignos das tecnologias de prédios até o século passado. Eram construções muito semelhantes, é lógico que uma não usava argamassa ou cimento, a outra usava, mas eram prédios que basicamente foi um aprendizado que a gente tem desde mais de 2.000 anos atrás. Né? E no caso, se contarmos os sumérios, desde 5.000 anos atrás. Em termos modernos, nos nossos tempos modernos, por exemplo, Brasília é a última grande capital do mundo, de algum país, né, que você planeja a cidade todinha para se tornar uma capital. Então, aqui no Brasil, é o último grande projeto que acontece, é Brasília, exemplo de uma cidade que foi completamente planejada, arquitetada, e teve muito gerenciamento de projeto para poder tudo isso dar certo, pelo menos no sentido de construção da cidade, da beleza da cidade, uma das cidades consideradas a cidade mais interessantes do mundo, por causa do plano arquitetônico, da Oscar Niemeyer. Sem falar da política, que aí a política é outra história. Mas, em termos de projeto, o Brasília é um marco civilizatório para o mundo. Assim como também Dubai. Dubai, embora Dubai, para vocês terem uma ideia, 40 anos atrás, Dubai era uma vila de pescador. Era uma vila onde se catava pérolas. E aí Dubai se tornou, através de investimento massivo lá, né, dos governantes de lá, dos Emirados Árabes Unidos, eles definiram o seguinte: olha, a gente não pode ser uma cidade simplesmente de pescar ostra lá para tirar pérola, e assim como também depender somente do petróleo, porque isso aí não é algo tecnológico, não é algo que nas novas sociedades que vá prosperar, porque daqui um pouco vai acabar o combustível fóssil. Mas, se a gente fizer uma sociedade tecnológica, para o futuro a gente pode prosperar muito. E foi isso que eles decidiram 40 anos atrás. 40 anos atrás, eles saíram de uma vila de pescador pequenininha para se tornar hoje uma das cidades mais... dirigem Lamborghini, viu? Normalmente. Também Ferrari, mas é verdade isso lá. Então, assim, eles resolveram fazer projetos, grandes projetos, um dos maiores do mundo, e construir a cidade do zero. Para vocês terem uma ideia, esse prédio aqui, o nome desse prédio aqui se chama Burj Al Khalifa. Tá? Esse é o Burj Al Arab. Esse prédio, né, que basicamente em árabe é prédio árabe, Burj Al Arab. Esse prédio aqui, ele foi feito um aterramento aqui, ó, tá vendo? Perfeito. Em que o prédio é muito grande, muito pesado, para construir ele no mar. Então eles fizeram uma fundação toda de concreto aqui, depositando pedaço por pedaço, e aí conseguiram, né, fazer o cálculo estrutural suficiente para ter esse prédio. Esse prédio é imenso. Aí, ó, esse é um hotel muito famoso também de lá. E aqui, ó, eles fizeram também dessa mesma forma uma cidade onde tem aqui, ó, isso aqui é o símbolo de uma palmeira, tá? De uma árvore, de uma palmeira, onde cada galho aqui dessa palmeira é um condomínio de casas. Tá? Muito caros, muito rico, o negócio é muito interessante lá. Mas para vocês terem ideia do que é o papel do gerenciamento de projeto, o que é você planejar, o que é que se consegue atingir. Tá? Em termos de tecnologia, para vocês terem uma ideia, talvez depois da Revolução Industrial, de tudo isso, a gente tem uma grande revolução na construção de uma tecnologia que mudou o mundo todinho e foi construída linha por linha, pedaço a pedaço, que é a internet. A internet é talvez o maior projeto global que a gente tenha feito, todos os países juntos, até você conseguir unir todas as redes e praticamente todas as cidades numa mesma estrutura, né? Que é a internet. Então,
praticamente todas as cidades do mundo, de uma forma ou de outra, quase todas, uma esmagadora maioria está conectada. Por quê? Porque ela planejou em cada um no seu tempo e se interconectou até que essa coisa, que é aparentemente uma coisa só, mas são muitas coisas juntas, né? Forma a rede de computadores mundial, que é a internet. Projetos de desenvolvimento de software. Então, né, codificar um software junto com a criação de um banco de dados também é um projeto, basicamente, que surge. Existem outras metodologias, não diretamente do gerenciamento de projetos, mas que ela une essas diversas áreas, por exemplo, o desenvolvimento do banco de dados, da alocação de infraestrutura, os programadores para desenvolver o software, testar com os usuários, ir lá nas reuniões, verificar o que é que está bom, o que é que está ruim, fazer testes, até que a pessoa consegue implantar o seu software, colocar ele em produção depois que todos aprovam e consideram que o software está feito. Então, esse é um projeto também grande, normalmente, mesmo com as tecnologias ágeis, né, pode ser mais rápido. A gente tem tudo isso. Deixa eu só ver uma coisa, eu acho. Bom, vamos lá. E assim como também os projetos de infraestrutura, a criação de uma rede, de servidores num data center, isso também são projetos que são desenvolvidos com técnicas, né, com a experiência de gerenciamento de projetos. No começo da aula, eu não lembro quem foi exatamente que falou sobre o ITIL, né? O ITIL, para a TI, ele está nesse sentido do atendimento de chamados, de OS, correção de defeitos, realmente dos processos do funcionamento de TI, assim como o gerenciamento de projetos a partir de um corpo de conhecimento chamado PMBOK, está para o gerenciamento de projetos, que surgiu mais para a TI, lá na final da década de 80, começo da década de 90, lá na década de 90, que ele foi mais desenvolvido, e ele, quando vocês virem, né, PMBOK, a tradução daquilo se chama, do português primeiro, né, Corpo de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos, que em inglês é Project Management Body of Knowledge, tá? É a mesma frase, só que em inglês. Por isso que é PMBOK, que a gente chama. Tá? Então, muito bem. Dentro do PMBOK, a gente vai ver, então, aqui, ó, que ele é dividido, tá, o gerenciamento de projeto, em 9. Bom, ele tem primeiro uma outra divisão, que eu vou mostrar para vocês, de planejamento e iniciação, mas que ele vai basicamente incorrer no gerenciamento dessas 9, né, e mais a integração, 9 áreas, mais a integração. Então, quais são essas? Vocês conseguem enxergar essa imagem direitinho? Ok. Então, o que é que se trata esse conjunto de conhecimentos e especificamente nessas áreas do projeto? Normalmente, todo projeto ele surge a partir de um escopo, tá? O que é um escopo? Vamos dizer assim, o escopo é a delimitação do que é alguma coisa, de quais são as características daquela coisa. Por exemplo, qual é o escopo para construir um carro? O escopo eu vou fazer um carro que tem 4 portas, 2 pneus, e tenho que construir esse carro com porta-malas, com motor, né? Isso tudo são as características, né, do que envolve aquele projeto.
Então, o produto, no final, ele é muito importante, o produto ou serviço, ele é muito importante para eu entender o próprio escopo do projeto, como é que vai ser aquilo que eu quero entregar, quais são as características daquilo que eu quero fazer. E para fazer isso, eu tenho algumas coisas, como, por exemplo, vou começar nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, tá? Então, eu preciso ter um gerenciamento, além do gerenciamento do escopo, um gerenciamento de comunicação muito bom. Por quê? Porque eu preciso me comunicar com todas as pessoas, todas as partes interessadas, que vai ser um outro gerenciamento, com todas as pessoas do projeto, para que tudo corra da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu tenho que, se eu estou fazendo um projeto de construção de um prédio, a comunicação entre o engenheiro, o mestre de obras e os pedreiros, essa comunicação tem que ser muito boa para que o prédio seja feito de acordo com o projeto que foi planejado. Sim, mas tem muito a ver com governança, viu, Andrés? Porque justamente ela, em governança lá, vocês viram provavelmente o maior corpo de conhecimento da governança como é que é o nome do lado? Lá ele tem um framework também, né? Agora me deu um branco aqui, deixa eu só lembrar aqui, pegar a internet para me lembrar. É o COBIT 5, tá? 5 ou o mais novo que tiver. Então, eu acho que vocês tiveram aí alguma coisa sobre especificamente o framework de governança COBIT. Foi isso mesmo que a pessoa que deu falou? Né? Então, o COBIT, ele é para governança. O que é a governança? Né? A governança é a forma como você vai dirigir, seja uma empresa, seja a área de TI, como é que você vai gerenciar essa área. Mas não no gerenciar no sentido do projeto, mas gerenciar a área como um todo. Tá? Isso, a professora Jeane, né, explicou. Então, é a forma como, naturalmente, tudo vai surgir dentro de uma empresa ou de uma organização, e todos os processos para que tudo funcione bem em relação à parte gerencial, estratégica. Por exemplo, aí vai ter a estratégia da empresa, a estratégia de TI, quais são os projetos, que aí você, para materializar esses projetos, fazer esses projetos existirem, você vai utilizar gerenciamento de projeto para fazer a criação do zero até o projeto ser implantado e tudo dar certo lá na implantação desse projeto. Também na governança você vai utilizar o AITO como ferramenta para atender os seus clientes direitinho, né? O atendimento ao cliente de TI. Então, a governança é o que está em cima. É a cola que faz tudo funcionar, quando funciona, tá? Deixa eu só ir para a telinha aqui. Então, a partir dessa comunicação, você vai também gerenciar os recursos humanos. Aqui, como você se comunica com as pessoas, né? Aqui é como você contrata as pessoas, como você aloca as pessoas para fazer determinado trabalho, quanto é que essas pessoas, qual vai ser o salário delas, quais são os benefícios que ela vai ter, quantas pessoas eu preciso para fazer qual atividade, em que local. Então, tudo isso é alocação de recursos humanos ou gerenciamento de recursos humanos, tá? Gerenciamento de aquisições é que para construir um prédio eu preciso comprar o material. Assim como para construir um data center eu preciso comprar os servidores, os cabos de rede, as fibras óticas, todos os equipamentos lá que eu preciso, storage, né, fiber channel, todas aquelas coisas que eu preciso para formar um data center. E contratar, então, os recursos humanos para instalar o data center e me comunicar muito bem com essas pessoas para que tudo dê certo. Para poder fazer essas aquisições, essas contratações de recursos humanos, eu preciso
fazer um gerenciamento de custos. Ou seja, qual é o custo desse meu projeto? Vocês entendem a frase que costumam dizer, ó, que tempo é dinheiro? Normalmente a gente diz que tempo é dinheiro, por quê? Porque vamos dizer que você contrata uma pessoa por hora trabalhada. Então, essa pessoa vai fazer um serviço para mim de segunda a sexta, ou seja, eu contratei ela para pagar, vamos dizer, R$1.000 por dia, para ela, porque o serviço dela é muito especializado, para ela fazer aquele serviço importante para mim ali. O que é que acontece se, de repente, na quarta-feira, houve uma paralisação lá dentro da empresa, não pode mais ninguém entrar dentro da empresa, entretanto, todo o atraso aí dessa pessoa, eu contratei por dias e por horas, né? Então, é muito importante você alocar o custo direitinho se você vai contratar hora ou empreitada, por exemplo. A empreitada é o quê? É você contratar e a pessoa ganhar de acordo com o que ela entregou de serviço, não necessariamente presa ao tempo. Porém, o tempo num projeto é muito importante para que eu entregue ele e satisfaça o cliente, porque o cliente tem a perspectiva que eu vou reformar a casa dele em 30 dias, e aí eu passo 6 meses para fazer essa reforma. O cliente vai estar muita raiva de você. Então, você não vai fazer um serviço adequado para ele se você não cumprir o seu tempo, né? Perdão, não cumprir o seu custo também. Então, se você passou mais tempo, normalmente significa mais gasto. Assim como também, eu faço lá um orçamento e digo para o cliente que, para construir esse seu data center aqui, eu vou precisar de 2 servidores, esses servidores estão na faixa de cada um de R$10.000, então vai ficar R$20.000, mais isso, mais aquilo, no final deu R$30.000. Dali a pouco você vai lá comprar e não é mais 10, é 15. Sim, mas como é que você tinha dito que era 10? E agora não é mais 10, aumentou. Por que aumentou? O que é que está havendo? Então, todos esses são fatores, são coisas que precisam ser muito bem controladas no projeto, para o sucesso do projeto, para que o cliente goste daquilo que ele está recebendo. Assim como a gestão de qualidade. E aqui, qualidade é uma coisa muito importante, porque, inicialmente, vocês acham que qualidade é um aspecto específico do produto que eu faço, ou do serviço que eu presto, ou ele é alguma coisa do que o cliente entende e percebe como um produto e como serviço? Vou sortear alguém aí para responder. Deixa eu ver aqui. Leandro. Está sorteado, Leandro, que não respondeu da outra vez. Mas não, faça a pergunta, Leandro. Você acha que a qualidade ela é do produto que eu construí necessariamente, ou do serviço que eu fiz? Não, Leandro Costa, que foi quem perguntou e não me respondeu da outra vez, sem ser o Leandro Reis. Mas se alguém quiser, pode responder também, não precisa ser especificamente o Leandro. Vocês acham que eu construí esse data center, e aí a qualidade, o cliente vai observar especificamente por aquilo que é a qualidade, não, né? Que é a característica do que foi implantado, ou é o que ele percebe? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando você vai comprar um chocolate, é porque o dono está dizendo que é a qualidade, ou é porque vocês experimentaram e acham que tem qualidade? Eu acho que Professor, posso falar? Para mim, assim, eu acho que é aquilo que a gente experimentou, ou aquilo que a gente viu que é bom, ou aquilo que um amigo fala que é bom, e a gente vai lá, experimenta e vê que é bom, entendeu? Vai como é que se fala? Vai da opinião de cada um, nem... Tipo, às vezes uma coisa para mim tem uma qualidade, para outra pessoa já não tem, entendeu? Exatamente, Andressa, assim, é lógico que se eu fizer uma coisa de qualquer jeito, ficar mal feita, obviamente as pessoas normalmente vão perceber como uma coisa sem qualidade, mas a qualidade é a função da percepção, é o que a pessoa percebe e experimenta e entende o que é bom ou o que é ruim. Inclusive a qualidade ela pode variar de uma pessoa para outra.
Alguém pode achar... Oi? Pode falar? Porque também eu vejo assim, ó, tipo, lançou um chocolate, lançou alguma coisa agora, uma bolacha, alguma coisa. A primeira coisa que a gente olha é a imagem, né? Aí quando a gente começa a comer, nem tudo que tá ali na imagem é o que realmente é. Exatamente. E principalmente uma coisa, quem criou a bolacha, quem criou o computador, isso, acha que aquele é o filho dele, que é o melhor do mundo. Mas as outras pessoas é que vão avaliar se é bom mesmo ou não. Então, a qualidade no final, embora a gente gerencie a qualidade aqui, no final, é o cliente que vai perceber a qualidade. Porém, gerenciar a qualidade é importante, porque se a gente não cuidar da qualidade, nesse sentido de fazer bem feito, fazer bem, né, exatamente o que o cliente queria, do jeito como ele pediu e do jeito que ele pagou, principalmente para isso, a gente acaba conseguindo, de certa forma, chegar à percepção dele boa daquilo. Então, é por isso que a gente gerencia. Porque se você poderia também dizer assim, professor, mas se a qualidade é meramente o que a pessoa percebe, então não adianta o meu esforço, porque o meu esforço vai... No final, se ele disser que é ruim, para ele ficou ruim, mas para o outro não. Então, vocês entendem que é um jogo de quanto mais as pessoas acharem que o seu produto é de qualidade, é uma percepção, mas realmente ele, para todos os outros, ele vai ser entendido como um produto de qualidade. Entendeu? Então, é muito importante essa definição para vocês entendam isso. Não é sempre que a qualidade, você pode fazer com esmero o melhor do mundo, mas se a outra pessoa não achou que é ela quem avalia a qualidade. Ela como cliente, né? Não é ela como crítico, não. Porque o crítico, normalmente, ele está ali só para botar defeito sem consumir necessariamente. Mas é o seu público que consome mesmo. É quem vai acabar definindo a qualidade ou não. E aí você vai ter que, o quê? Você vai ter que cuidar muito, gerenciar muito, para entregar uma coisa que possa ser percebida como boa de qualidade. Tá? Então, a gerência de qualidade é muito importante no projeto. Assim como a gerência de escopo, de tempo. A gerência de integração, ela é o que vai integrar, até como nosso projeto de integração, todas essas outras gerências para que elas funcionem direitinho. Então, ela vai fazer a ligação do custo com tempo, do custo com risco, do escopo com risco e com tempo, principalmente da mudança de escopo, que eu vou falar daqui a um minutinho, e as partes interessadas, né, o cliente, o engenheiro, o pedreiro lá, ou o analista de sistemas, ou o cara lá da infraestrutura, o desenvolvedor, o gerente, então, e o cliente que vai utilizar o sistema, tá? Então, tudo isso é o que a integração, ela une todas essas coisas numa coisa só para formar o projeto. Pode falar? Partes interessadas, ou vocês podem encontrar o termo também stakeholders, tá? Partes interessadas ou stakeholders, o que é que acontece? Toda vez que eu vou fazer um projeto, às vezes a gente pensa que é somente o cliente final lá que é a parte interessada, mas nem sempre é assim. Por exemplo, quando a gente desenvolve um software num órgão público, lógico que o maior beneficiado, tá, com o projeto é o cliente que vai utilizar o software no final. Por quê? Vai facilitar a vida dele. Quando ele faz um processo que antigamente era mais burocrático, manual, que tinha que ir lá, pegar no papel, fazer uma guia para cá, outra para cá, errar o local onde vai, mandar para outro lugar. Quando ele trabalhava desse jeito, e aí a pessoa cria um software, ele vai só lá no site, acessa na internet, faz o pedido dele, o cadastro, a reclamação, e aí ele é atendido em tantos dias, tantas horas, aquilo muda demais para ele, ele percebe essa mudança de qualidade aí. Então, ele é uma das partes interessadas, mas o governo, como é o contratante do sistema, do serviço, ou o teu empregador, se for o caso, ele na verdade, a parte que está mais interessada que você faça o sistema. Porque, às vezes, o cliente só vai saber depois que está feito o sistema, mesmo que ele tenha pedido algumas vezes. Então, você gerenciar essas pessoas, os interesses dessas pessoas,
Por isso que se chama partes interessadas. O interesse do programador, o interesse do governador, ou do presidente, ou do ministro, ou do gerente lá da minha empresa, ou do diretor, do dono da empresa, gerenciar isso, stakeholders e partes interessadas. Partes interessadas se tornou a tradução para a gente em gerenciamento de projeto de stakeholder, tá? Stakeholder, em inglês, é um termo esquisito para a gente, se a gente traduzir direto para o português, porque quer dizer assim, o cara que segura a estaca, tá? Quando você fala isso, que é o cara que segura a estaca, para a gente fica meio confuso, né? Assim, da gente dizer, ué, o que é que danado é isso? O que é que quer dizer isso? Mas é porque é uma tradição, né, lá dos países de língua inglesa já utilizar esse termo anteriormente, tá? Então, por isso que eles usam stakeholders, que no final, a parte que é interessada no projeto. Então, várias pessoas, além de quem faz o projeto, de quem vai usar o projeto, o contratante também do projeto é uma parte interessada. Então, você contrabalancear os interesses de cada uma dessas partes para que tudo fique harmônico é a função do gerenciamento das partes interessadas. Ele está em vermelho aqui porque na mudança do gerenciamento de projeto da versão antiga para a nova, surgiu o gerenciamento de partes interessadas, é a parte mais nova que surgiu do corpo de conhecimento, tá? Gerenciamento do tempo, fundamental para que tudo seja feito no tempo adequado, no tempo que foi combinado. Particularmente nós no Brasil, nós temos um gravíssimo problema, não é só no Brasil, é no mundo, mas particularmente nós brasileiros temos um problema terrível com o gerenciamento do tempo. Costumeiramente nós atrasamos as coisas. Tá? Isso é muito duro, muito triste, é uma realidade muito ruim, mas que eu preciso dizer a vocês, ela acontece muito. Isso está mudando muito, a gente está melhorando muito, mas ainda em comparação a projetos com outros países, principalmente os países desenvolvidos, a gente atrasa muito mais os projetos que os outros. Mas o México também atrasa, a Índia também atrasa, então é um problema comum. Mas o Brasil é dramático nesse problema. Tá? E, finalmente, eu falo para vocês do gerenciamento do risco. O que é o gerenciamento? Eu estou falando nesse momento assim mais abrangente, né? Mas a partir daqui a gente vai fazer específico cada gerenciamento desse. Tá? Gerenciamento do risco é o seguinte, tem coisas que eu vou desenvolver o software lá e tem riscos tanto inerentes quanto o risco que pode surgir no meio do caminho que eu não sabia. O que é um risco inerente àquilo que é a atividade de fazer software? Quando eu faço um software para uma empresa ou para um governo, um risco costumeiro, um risco que sempre acontece, é o risco de a pessoa não querer aceitar o software, ou seja, ela não gostou, você fez muito bem o software, ele tem a qualidade para a maioria dos stakeholders, mas lá na empresa, na hora dos clientes usarem, eles começam não quero mais usar o software, não, por quê? Porque agora ele denuncia a minha produtividade. Porque agora eu tenho esse prazo aqui que o software dá, e antes era melhor de prazo e agora está horrível. Então, esses são riscos inerentes, que é o cliente não querer usar o software. Então, você fez todo o esforço, mas no final criou um produto que o risco dele é o cliente não querer usar. E você pode gerenciar isso? Pode. Por exemplo, a usabilidade do software, discutir as questões do que o software vai controlar, são muito importantes para você marcar como risco, porque quando você detectar que isso está acontecendo antes do software estar pronto, você tem tempo de corrigir, do que você só fez o software e já falhou e aí não tem mais jeito, aí a pessoa não vai usar, e aí isso é um problema também. O não uso de softwares, ele ocorre na empresa, hoje em dia em menor quantidade, mas ele ocorre bastante. Em stakeholders, existe um nome lá que se chama patrocinador. Patrocinador do software, que é o cara que contrata o software, seja a área, diretor, dono da empresa, ele é muito importante em fazer com que as pessoas tenham que usar o software. Porque às vezes você tem o dono da empresa querendo o software para a pessoa usar, e a pessoa lá que tem que usar, que é o cliente, não quer usar. O cliente, assim, que eu digo, vamos dizer, o funcionário não quer usar. Então você tem que botar esses riscos todinho para que tanto o dono esteja consciente do papel dele, de forçar um pouquinho o uso, até que todo mundo goste de usar,
forçar é uma palavra muito forte aí, mas assim, garantir que as pessoas estejam comprometidas em utilizar o software, até que as pessoas entendam todo o benefício que ele traz, tá? Esse é um tipo de risco, assim como o risco de infraestrutura. Eu criei o software, ele é desse tamanho, tem esse peso, na hora de utilizar a infraestrutura, e eu lá no começo comuniquei que precisava de um servidor novo e ninguém deu bola nenhuma e não comprou o servidor. Eu estou com o software pronto agora, o risco aconteceu, ou seja, foi disparado o erro, o problema, não compraram o servidor, o que é que eu faço agora? Então, como é que eu posso corrigir esse problema que aconteceu? É essa disciplina de gerenciamento de risco, essa parte de gerenciamento de risco, que vai cuidar disso, e dar alternativas também, que é o que a gente chama de mitigar o risco, ou dar alternativas, tá? Então, todas essas disciplinas são as que formam o gerenciamento de projeto. Isso aqui, não se assustem, tá? Isso aqui é só mais para vocês terem uma ideia. Por exemplo, na construção de uma aeronavezinha, é um exemplo, né? Não quer dizer que todos eles sejam assim, mas é um exemplo para construir um drone, por exemplo, uma aeronave que é não tripulada. Então, no gerenciamento de projeto, a gente tem fase de iniciação do projeto, que as pessoas normalmente se reúnem numa reunião de kick-off, que a gente chama de início de projeto, e aí elas vão planejar como é que vão construir essa aeronave, quais são as características, vão fazer outros planos menores para fazer uma parte específica, vai fazer revisões e crítica e monitorar como é que está o que eles queriam, as características que eles queriam do escopo do projeto, né, normalmente. E aí, quando tudo terminar, eles vão fazer o encerramento do projeto. Na parte de documentação do projeto, eles vão ter os requisitos dessa aeronave, quais são as especificações. Requisito é o que é que a aeronave tem que o cliente quer. As especificações, quais são as especificações técnicas para atender a esses requisitos. O plano do gerenciamento do projeto, a árvore do produto, como é que é o produto, as várias partes desse produto, normas e requisitos para a certificação da aeronave e os relatórios da aeronave, ou do projeto. Perdão, do projeto. Aí, engenharia de sistema, planejamento da configuração do sistema, dos subsistemas e as interfaces que o usuário tem acesso. E também as interfaces de comunicação, de máquina a máquina também. Aquisições. Então, comprar o quê? Sensores de missão, uma estação terrestre, uma turbina, componentes e equipamentos para fazer a aeronave. Sistema de navegação. Qual é a arquitetura de hardware e uma simulação do tipo de software que você precisa fazer lá para construir. A plataforma de voo. Então, qual é a aeronáutica, a aviônica, a comunicação e os sistemas embarcados, tanto da aeronave quanto dos softwares para poder fazer o voo acontecer, né? Software. No software, como é a comunicação, né? Seja do controle remoto com a aeronave, seja da própria comunicação do software com todas as outras partes de software que tem. Como é que você enxerga, visualiza o software lá, como é a navegação dentro do software. Essa aqui não é a navegação do voo, não. É a navegação dentro do software. De que telinha vai para que tela. E aí o sistema de voo, né, o sistema Vant lá, como é a integração, o protótipo de teste, os ensaios de voo, e aí finalmente a definição da plataforma final lá para terminar, encerrar o projeto e colocar o produto lá que tem. Essa forma aqui de mostrar todos os itens numa forma de uma espécie assim de a gente pode chamar isso aqui parecido numa empresa é como se fosse mais ou menos assim um organograma, né? Mas um organograma numa empresa que diz quem é o chefe disso, daquilo. Então só que isso aqui se chama, é um documento chamado Estrutura Analítica do Projeto, EAP, tá? Então, isso que parece um organograma na verdade, um EAP. É o que mostra todas as partes e as fases de documentações e coisas que você tem que fazer. Em termos de custo, eu preciso planejar qual é o custo do meu projeto, estimar esses valores, determinar, né, uma orçamentação, ver qual é o orçamento, qual é o valor de dinheiro que eu tenho para gastar no projeto, e aí fazer todos os ajustes que eu precisar. E, finalmente, depois que está definido o orçamento e tudo, ir lá e começar a comprar e gastar tudo que eu preciso gastar para o projeto dar certo.
tenho que ter controle para não gastar mais do que eu planejei, ou também, se eu tiver que ter uma mudança que vai ficar mais barato, o projeto avisa logo, que vou devolver alguma parte do custo, entendeu? Então, você tem que gerenciar tudo o que acontece no relativo a custo, tanto de mão de obra, custo de aquisição de partes, de produtos, para construir o seu produto ou seu serviço no final. Normalmente, no custo, a gente tem fases do gasto, né? Fase de execução do orçamento, que a gente chama. Fases onde eu vou gastar o dinheiro do projeto. Então, no início, eu só tenho algumas pessoas contratadas, então o custo é bem baixinho, porque essas pessoas estão só planejando. Então, eu estou gastando basicamente com recursos humanos. A partir daí, aumenta a quantidade de recursos humanos, porque a gente já está num plano, num planejamento. Então, ó, já estou planejando o escopo, então eu já estou definindo mais detalhadamente tudo que eu vou precisar fazer, né? Quando vou fazer, com que recursos, tudo, planilhando tudo isso. A partir daí, eu começo a executar o projeto. Tem que ser na fase de execução de projeto onde meu custo é o maior gasto. Porque se não for na fase, tem alguma coisa esquisita com esse projeto. É só planejamento esse projeto, não executa nada, não. Os projetos normalmente têm uma curva semelhante a essa. É igualzinha? Não. Mas é muito parecida com isso aqui. Então aí você aqui vai comprar os materiais, vai começar a construção, vai começar a ver os problemas. Oi? Pode falar. Bebe uma água um pouquinho, tá ficando cansativo. Não, tudo bem, eu já estou quase terminando, tá? Só falta mais um slidezinho aqui. Então, é aqui onde realmente eu vou... Mas vocês estão me ouvindo direito? Tá enxergando direitinho isso aqui? Dá de ouvir direitinho, que eu tô vendo o senhor. Meu... Não, tudo bem. Professor? Oi, tá me ouvindo? Dá pra ouvir direitinho, é porque o senhor tá meio que, tipo, lendo, correndo, sabe? Como se tivesse cansado. Não, tudo bem. Não, pode ficar tranquilo. É porque já tá quase terminando, para não extrapolar aquele horário de vocês aí, que só falta 2 minutos aí. Que eu disse que ia até 3 horas, né? Mas aqui, ó. Então, é na etapa de entrega, de execução, que a gente vai, então, ter o maior parte do custo. E aí, finalmente, quando eu vou encerrar, fazer as correções, o que é que eu tenho que ajustar, né, tudo, onde eu já estou desmobilizando a equipe, já tem pessoas que não precisam mais, então elas já foram pagas, devidamente pagas, e aí elas já saem do projeto. E aí, então, esse custo vai diminuindo e vai ficando somente o restinho de pessoal, né, normalmente. E as últimas coisas que eu tenho que gastar, como fazer uma reunião para apresentar o projeto, já o trabalho todo feito, o produto entregue, e aí termina o meu projeto. Esperando que o cliente esteja satisfeito, e aí eu arquivo, então, toda a documentação desse projeto e todos os custos, tudo feito numa contabilização, né, tudo muito bem visto e alocado direitinho. Tá? Então, isso é basicamente o que é o gerenciamento de custo de um projeto. Eu não vou cobrar de vocês, até porque vai ser fazer a apresentação, de fazer um documento de gerenciamento de custos, tá? Um artefato de custos, que seria um controle de custo. Não precisa não. A gente não vai ter custo para fazer as apresentações. Mas é interessante que vocês saibam que existe o gerenciamento de custo e é isso que ele cuida, basicamente. E aí eu chego no gerenciamento de risco, finalmente, né, um penúltimo slide aqui. O que é o gerenciamento de risco? Gerenciamento de risco, pessoal, é aquilo que eu estava falando. Se lembra do que a gente falou do PDCA, lá na nossa disciplina de manutenção de periféricos? Lembram? Toda vez que vocês observarem um ciclo de coisas fazendo assim, ó, lá tinham 4 itens, né? Aqui são 5. Mas tudo que é um ciclo rodando, ele nasce do PDCA. O PDCA é o pai de todos eles. Então é porque a pessoa conhecia PDCA, então ela já vai tendo uma noção de que é uma coisa cíclica, né? Então ela aproveita aquele conhecimento, ó. A gente precisa primeiro identificar os riscos, né? Fazer uma análise qualitativa, ou seja, compreender quais são a importância desse risco e até mesmo criar, né, uma escala de medidas, né, do impacto de probabilidade desse risco acontecer, e aí investigar realmente, quantitativamente, quanto em valores, quanto em problemas esse risco pode impactar o projeto, e aí
eu planejar uma resposta para o projeto. A partir desse plano de resposta, que é a minha, é o equivalente à minha execução, né? A análise quantitativa e qualitativa é a execução, e aqui é efetivamente a resposta, né? Aliás. Então, eu fico observando as coisas que estão acontecendo no projeto e comparo com a minha tabela de risco. O que é que eu vi? Era o risco do cliente achar que no software não está bom para o usuário utilizar todos os dias. Identifiquei aquele risco e eu vejo aqui no meu planejamento que ele pode acontecer, eu marco ele, faço essa análise quantitativa e qualitativa e já deixo marcado que isso aqui eu vou ter que monitorar. E aí, finalmente, na fase 5, eu monitoro. Monitorar é ver o que está acontecendo no projeto em si. Então, eu fico olhando. Aconteceu do cliente reclamar daquilo, isso que eu achava que era um risco. Opa, então, alarmou o meu risco de nível aqui. Então, se alarmou que isso aconteceu, o que é que eu posso fazer, então, para mitigar esse risco? O que é que eu posso fazer para diminuir? Mitigar, essa é uma palavra que vocês vão ver de vez em quando aí. O que é que eu posso fazer para diminuir o risco? O que é que eu posso fazer para outras alternativas que façam com que eu não tenha o meu problema que pode estragar com o projeto todinho. Então, isso é gerenciar o risco. Tá? Mais à frente, mesmo nas próximas aulas, a gente vai ver mais especificamente alguns exemplos. Mas no vídeo que vocês vão assistir, que está lá no AVA, que é um vídeo lá de 1 hora e pouco, vocês vão entender o que é mais detalhadamente tudo isso que eu estou falando. Tá? Eu só não me lembro se ele está nessa mesma sequência minha aqui de risco. Mas são, ao todo, 5 vídeos, tá? Eu vou colocando, conforme nossas aulas, que vocês vão relembrar esses itens aqui, esses passos. E aqui, o que finalmente vocês precisam me entregar na próxima aula, tá? Então, vocês precisam fazer uma declaração de escopo até a aula que vem, até daqui a uma semana, do que é o que vocês vão apresentar lá no mini curso de vocês, que vocês vão botar no YouTube. Então, qual é o escopo do produto? É criar um mini curso ou uma apresentação sobre o assunto tal. Qual é o escopo desse projeto? Então, aí, aqui onde está, em vez de conseguir doações de roupas, definir o tema da apresentação e buscar materiais para preparar o entendimento do assunto. Né, criar os slides, né, a apresentação e estudar os conceitos para poder fazer a apresentação. Vocês é que vão definir. Eu estou dando exemplos aqui, mas é vocês que vão dizer o que é, tá? Aí, WBS é lá a estrutura analítica do projeto, tá? Vocês não vão precisar fazer uma WBS. Então, isso aqui podem deixar em branco, não tem problema não. Escopo não incluído no projeto. O que é o escopo não incluído no projeto? Se lembra que eu disse, se for um software, já está lá, viu, Cassie? Já está lá, essa apresentação que eu estou fazendo está lá no AVA. Então, tem o que é aqui a declaração de escopo. Então, o que é que não é escopo do projeto? É o que vocês não vão fazer. O que é que eu pedi para vocês não fazer? Vocês não vão precisar desenvolver o sistema. Tá? Vocês não vão necessariamente precisar fazer todos os comandos e os passos para criar uma rede. Não precisa. Vocês podem mostrar exemplos da internet que tem os comandos já, copiar figuras, colar lá para fazer a apresentação. O que a gente quer fazer é o conhecimento. Então, o objetivo do produto de vocês é a apresentação. Não quer dizer que é fazer a rede, fazer o software, fazer o sistema. Vocês vão só dizer como fazer. Tá ok? Todo mundo entendeu direitinho isso? De novo? Beleza. Perfeito? Sim. Perfeito. E aqui, premissas. Então, aqui ele diz engajamento do grupo. Então, aí pode botar engajamento da dupla para fazer. E apoio dos professores, das disciplinas. Né? Vamos colocar lá apoio do professor que está coordenando a disciplina.
Então, isso é uma premissa. Se em algum momento isso falhar, isso pode se tornar uma falha do projeto. E isso é parte do conhecimento também, tá? As falhas também são parte. Então, por exemplo, se eu, como coordenador, falhar com vocês, ou o professor também falhar, vocês vão anotar e dizer, ó, o professor, naquele dia lá, ele não conseguiu ajudar aqui no projeto, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso vai fazer parte do relatório também. Por quê? No final vai ser o relatório de lições aprendidas, tá? Que vocês vão entregar. E aí isso vocês vão ver que na carreira de vocês, quando vocês estiverem fazendo gerenciamento de projetos, vai acontecer muito. É normal que aconteça. Mas vocês registrarem isso é importante. Tá? Restrições não pode ter nenhum atraso no cronograma, não pode ter falta de engajamento no grupo e não ter estratégias efetivas. Né? Esse é um exemplo, você pode copiar daqui, mas eu sugiro que vocês, já que a gente está fazendo apenas uma apresentação de 30 minutos, vejam outras restrições. Por exemplo, restrições. Tem que o YouTube tá funcionando lá para você poder depositar o vídeo lá. Então, isso é uma das coisas. Vocês já avisa vocês que ao tentar colocar um vídeo de 30 minutos no YouTube, vocês vão ter que fazer um procedimento de ativação no celular de vocês. Ele vai mandar um código para vocês. Então, isso aí é uma restrição também, mas que é contornável, tá? Eu já estou dizendo para vocês, porque eu já fiz, eu consigo botar vídeo de 1 hora, é só fazer uma validação. Qualquer coisa, pede, me ajuda aí, que eu vou lá e mostrar a vocês como é que faz. Qualquer coisa, eu faço um videozinho também mostrar, tá? Ou então bota um vídeo que já fez. Oi? Pode falar. Eu mesmo vou pedir ajuda. Toda hora. Sem problema, não tem problema. Não quer dizer necessariamente que em todo momento você vai conseguir ser atendido, mas é importante você gritar, você pedir ajuda. Tá? O documento, é lógico que ele está nesse formato aqui, mas eu quero que vocês façam uma capa, direitinho uma capa, com a identificação do grupo. Tá? E depois só vocês tratem, não precisa estar nesse quadradinho também não. Eu quero que vocês tratem o tema. Então, escopo do produto. Aí você vai descrever num texto, como um texto mesmo, tá? Com o nome do texto principal declaração de escopo da apresentação. Então, ó, é um documento pequeno que no máximo vai ter 2 páginas, além da capa, né? Aí vai ter, quando botar a capa, dá mais uma ali, mais uma informação, e se vocês quiserem botar algum anexo, alguma coisa, pode também. Mas basicamente um documento de 2 páginas. Vocês têm de hoje, pessoal, até dia 3 para entregar isso, tá? Essa é a primeira atividade valendo 30 pontos já. Então, ó, tá aqui na apresentação e tá lá, eu vou pegar até essa descrição e vou colocar lá na aula. Entregar, ó, declaração do escopo da apresentação ou minicurso até o dia 3, vale 30 pontos. Somente essas 2 páginas. Não me digam, meu Deus, nem nada não, porque tá chuchu, beleza, tá muito fácil. Tá bom? Professor, Oi. dia 3 é pouco prazo, não pode ser mais, não? Não, sabe por quê? O problema é que a gente não está mais na nossa disciplina de 6 meses, a gente está em módulos. Então, se vocês não me entregarem na semana que vem, vocês entendem que a gente só tem aula hoje, semana que vem, a outra, e terminou na 4ª semana, a partir de hoje. A gente não está mais, assim, na disciplina que vai até o final do ano. É por isso que os prazos são curtos, por isso que eu estou colocando uma atividade pequena. Essa atividade de fazer um negócio de 2 páginas é pequenininho. Se vocês pegarem agora, até as 5 horas da tarde, vocês fazem. Em 2 horas vocês fazem. O que vocês precisam definir? Professor, mas como é que a gente vai definir o tema? Não, tudo bem. Eu entendo que definir o tema pode levar mais do que uma tarde. Mas se você definir o tema hoje, tá? Amanhã, em 40 minutos, você faz esse documento aí, porque você já tem um modelo aqui na apresentação. Tá bom? Não, valendo 30 pontos, tá? 20 pontos é o que vai ganhar pela participação, de vocês estarem vindo na aula, tá lá assistindo os vídeos, tudo. O pessoal não chore não, tá tranquilo, eu te digo, essa é uma disciplina que, para vocês terem uma ideia do que foi feito nos semestres passados, foi muito mais pesado do que isso. Eu sinceramente, eu tá sossegado do jeito que tá indo. O escopo, Leandro, é o seguinte, o que é que você precisa entender do escopo? O escopo é o que você vai dizer
que você vai fazer na sua apresentação. Então, na minha apresentação, eu já tenho parte do escopo dados, que é uma apresentação de 30 minutos, né, em dupla, e que ela vai tratar do minicurso sobre tararau. O que é tararau? Vamos dizer, um software lá, vou dar uma dica para alguém se quiser pegar esse tema. Eu quero pegar lá e criar um servidor web, criar um servidor do WordPress para fazer uma página, tá? Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer no minicurso. Então, qual é o minicurso? O que é que você vai precisar para isso? Eu vou precisar ter um servidor na web, tá? Vou precisar contratar um URL, né? Que é o que? Contratar um domínio. Então, contratou o domínio, contratou um serviço de hospedagem, pode ser na Amazon, na Google. Isso são coisas que vocês vão dizer, vocês não vão fazer, né? Vocês vão dizer que vocês precisam fazer. Depois de contratar o serviço da Amazon, do Google, desse serviço, eu preciso fazer o quê? Desenvolver o site lá. Como é que eu faço para desenvolver o site? Eu vou lá e baixo o WordPress, instalo no servidor, junto com o servidor lá, que vai ter o banco de dados MySQL, junto com um servidor Apache comum, por exemplo. Pode ser um Apache, normalmente. Ou um servidor WAMP, que vocês viram isso já. Então, ao subir esse servidor WAMP e colocar lá o Apache, vocês vão entrar e fazer as modificações lá no WordPress para criar a página com conteúdo X. Você só precisa dizer qual é o conteúdo, não precisa ir mostrar o que você fez, que você não precisa fazer. Só dizer os passos, como você vai ter que fazer isso, tá? Então, não necessariamente fazer, mas como é que se faz isso? Como é que se faz isso é o minicurso, é a apresentação. Então, você precisa instalar isso, aquilo. Dicas. Eu quero fazer isso. Vai lá na internet e vê o que é preciso para fazer isso. A partir daí, desenvolva o resto. Então, o escopo é isso, é o que você precisa fazer para a sua apresentação dar certo. Pode falar. Pode falar. Eu vou chamar a Astrona porque é o que aparece para mim de identificação, mas eu não sei. Viu, Astrona? Talvez você esteja falando e não abriu o microfone. Pode. Pode falar sobre os comandos. Então, pode ser um mini curso a respeito de comandos Linux. Quais são os principais comandos Linux? E aí, o que você pode pegar quais são os, vamos dizer assim, os 20 comandos mais importantes do Linux para utilização do profissional de tecnologia para dar manutenção em micro. Aí você vai pegar, e aí sim, como tem muito conteúdo na internet, você pode falar de cada um dos comandos, tá? E aí, o que você precisa, isso é o curso que você vai fazer. Mas antes você precisa me entregar essa declaração de escopo do projeto, de o que é que você vai precisar para fazer essa apresentação. O que é que você vai precisar de... eu preciso de um computador como recurso também. Eu vou precisar lá do YouTube que está funcionando. Tá? Mas é isso, basicamente, esse mini curso aí de 30 minutos vocês vão dar. Tranquilo? Esse é um exemplo, tá? Agora, só que o detalhe é o seguinte, tem que ser interdisciplinar. Então, por exemplo, para você explicar que você viu, eu vou repetir o nome Astrona aí de novo, eu não me lembro quem é o teu nome mesmo, mas Tayane, só o detalhe, tá? A interdisciplinaridade tem que existir. Então, é o seguinte, você vai falar aí dos comandos do Linux, né? Porém, os comandos do Linux, de repente, é só a disciplina de redes, talvez, ou de sistema operacional. Então, combine comandos de sistema operacional com comandos de rede, para que o que você quer explicar, que são os comandos, possa falar tanto de uma área quanto de outra, de uma matéria quanto de outra, entendeu? Então, a interdisciplinaridade não pode ser esquecida.
Tem que falar no mínimo de 2 matérias combinadas. Todo mundo entendido, pessoal? Então, ó, eu quero que vocês façam. Não precisa ser necessariamente agora, vocês têm mais tempo, tem um final de semana se quiser, hoje à noite, amanhã, o dia que vocês quiserem aí, desde que seja antes da próxima aula, da próxima quinta-feira, para assistir o vídeo do professor Saulo, que está lá, sobre gerenciamento de projetos, tá? Acho que hoje eu já vou botar o 1 e o 2. Aí que vocês tiverem um final de semana, cada vídeo é mais ou menos 1 hora, tá? Então, aí vocês têm esses 7 dias aí para assistir em algum momento a esses vídeos. Mas são vídeos leves, tá? Das explicações dele. Vocês vão ver que vai reforçar muita coisa do que eu expliquei. Então, assiste de pouco em pouco, assiste de 10 em 10 minutos. Aí você pode ir assistindo e parando. Tá bom? Minha gente, vocês estão muito reclamando hoje. O que é que tá vendo? Mas tá bom, pessoal. Qualquer dúvida, eu tô tanto no meu horário de atendimento, mas a qualquer momento, desde que não seja de madrugada, nem muito de noite também, pode entrar em contato lá pelo Zap, faz a pergunta, assim que eu ler, eu respondo para vocês. Se eu não souber responder porque é algo de outro professor, eu encaminho para vocês. Eu digo, ó, contato o professor Etinan, contato o professor Ricardo, contato o professor Val, e aí ele vai te explicar direitinho isso. Tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Durou um pouquinho mais de 1 hora e meia, né? Quase 1 hora e 47 minutos aí. Mas é isso que eu queria deixar para vocês. Eu vou agora, então, parar a gravação. Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, quando eu vou parar a gravação agora,